Boa noite, sou Eliane Oliveira, médica espírita da AME Ceará. Vamos refletir um pouco sobre o capítulo chamado Plasma Divino, do livro Obsessão e Suas Máscaras, da nossa querida doutora Marlene Nobre. E ela nos diz que desde 18 de abril de 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos, e, consequentemente, da própria doutrina espírita, tomamos conhecimento da existência de um elemento primordial que dá origem aos envoltórios perecíveis do espírito, que são o corpo e perispírito, e de suas inumeráveis combinações com a matéria, sendo suscetível de produzir uma variedade infinita de coisas, das quais conhecemos apenas uma pequena parcela. A esse elemento, os instrutores espirituais denominaram fluido cósmico ou universal ou primitivo. Neste século XX, os espíritos superiores, por intermédio de Chico Xavier, ampliaram as informações. O universo é constituído de um elemento básico primordial, o fluido cósmico ou plasma divino, também compreendido como hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. O universo é a projeção da mente divina, ensinam os instrutores espirituais. Sobre essa substância original operam os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos de outras concepções religiosas, construindo habitações cósmicas, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas. É a chamada cocriação, em plano maior, das inteligências gloriosas, agregadas ao Pai em processo de comunhão indescritível. Essas cocriações podem perdurar por milênios e milênios, mas por fim desgastam-se, sofrendo transformações, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. É aí no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionadas a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. No século passado, em mensagem dirigida a Allan Kardec, o espírito de Galileu assim se expressou no século XIX, revestida de leis e do impulso inicial inerente à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a acumulações de matéria nebulosa, que se dividiram elas mesmas e se modificaram ao infinito, para dar à luz nas regiões incomensuráveis da extensão diversos centros de criações simultâneas e sucessivas. Referia-se Galileu à formação do universo a partir de vários centros de criações simultâneas ou sucessivas, ou seja, de vários Big Bangs ao mesmo tempo ou um após o outro. Desde os anos de 1940, os cientistas aperfeiçoam uma teoria segundo a qual o universo nasceu há cerca de 15 bilhões de anos numa explosão colossal que catapultou matéria e energia em todas as direções. Com o passar do tempo, formaram-se as galáxias, estrelas e planetas. Como o universo continua em expansão, um dia as estrelas consumirão todo o seu combustível e se extinguirão, para mergulhar no espaço em uma eterna escuridão gelada. Seria o Big Crunch, a grande implosão, o fim da vida. A esse estudo tem se dedicado ou se dedicou Stephen Hawking,
Penrose, Fred Hoyle e tantos outros físicos de renome. A partir de 1983, porém, a teoria do Big Bang sofreu uma radical mudança. Andrei Linde, um dos mais importantes astrofísicos da atualidade, trabalhava no renomado Instituto Lebedev de Física quando formulou uma nova e revolucionária teoria, a da expansão inflacionária do universo. Segundo Linde, o universo é formado por uma sopa de plasma, onde não existem átomos, nem elétrons, nem galáxias. A densidade e a temperatura do plasma são variáveis. Existem regiões do universo mais ou menos densas e esta densidade também varia com o tempo. Quando um determinado ponto do universo atinge densidade máxima, este ponto explode num Big Bang para criar uma região do espaço que chamamos universo bolha. Nesse momento, a teoria original do Big Bang torna-se válida, pois a bolha em expansão começa a produzir partículas subatômicas e depois átomos, galáxias e estrelas. Linde explica que existem outras porções do universo, onde o plasma ainda não atingiu essa densidade. A partir do momento que atingirem, delas surgirão novos universos bolhas. Do mesmo modo, existem regiões que no passado já se expandiram, criando outros universos bolhas paralelos ao nosso. É um processo eterno de expansão universal, onde a região em que vivemos é apenas uma entre inúmeras que já existiram e ainda surgirão. Segundo enfatiza, não há fim na evolução do universo. A inflação jamais acaba. Cada Big Bang pode criar um universo bolha com suas próprias leis físicas. A revelação de Galileu de que existem vários centros de criações simultâneas e sucessivas está, portanto, de acordo com a teoria do universo inflacionário de Andrei Linde. Galileu, na mesma mensagem a Kardec, cunhou também uma frase interessante: o universo nasceu criança. Hoje, a expressão universo bebê é fartamente empregada pelos físicos. Interessante também a explicação de André Luiz de que as regiões do universo atingem o ponto de densidade máxima sob o comando do pensamento divino, fato ainda não detectado pela maioria dos cientistas terrenos. É oportuno lembrar aqui a teoria das supercordas, o mais novo suporte teórico da física para o tão procurado elemento primordial constitutivo de todas as coisas. Essa teoria parece conter previsões revolucionárias, como a existência de um grande número de novas partículas, de novas dimensões, além de três já conhecidas e do tempo, e as possibilidades de existência de uma nova forma de matéria no universo, com a qual só é possível contato através da gravitação. Segundo essa teoria, as partículas atômicas e subatômicas seriam cordas energéticas. A vibração de um grupo de cordas de forma peculiar, por exemplo, formaria um elétron. Outra forma específica, um nêutron, e assim por diante. A forma fundamental seria a corda estável, no caso da visão dos espíritos, o elemento-chave do fluido cósmico universal ou plasma divino. Não há ainda laboratório no planeta, mesmo os mais sofisticados, capaz de comprovar essa teoria. Aguardemos o futuro, porque muito mais ainda teremos através do avanço da ciência. Mas o que gostaríamos de destacar ainda com relação ao pensamento é a cocriação em plano menor, aquela que está afeta a
as inteligências humanas. Por sua capacidade criativa original, os espíritos utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para formar o seu perispírito ou psicossoma e cunhar as civilizações que abrangem no mundo tanto a humanidade encarnada quanto a desencarnada, ficando compreendidos entre essas criações os lugares sombrios de purgação infernal, onde aglutinam-se as mentes desequilibradas ou criminosas. André Luiz deixa claro que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Assim, no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, o seu pensamento contínuo. Este pensamento contínuo seria um subproduto do fluido cósmico, de modo que, através dele, a criatura assimilaria a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Esse fluido vivo é a matéria mental, de fundamental importância para o entendimento do homem e dos seus canais de comunicação com os outros seres do universo, com o seu Criador e a sua própria essência divina. Muito lindo, muito bonita essa lição, essa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.